Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje nós trazemos uma aula excelente. Vamos conhecer o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Objeto de conhecimento: consideração das condições de produção de textos de divulgação científica, detalhamento, recursos linguísticos e semióticos. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Pessoal, hoje nós trazemos para vocês dois recursos linguísticos e semióticos que vão possibilitar o desenvolvimento de algumas habilidades da sua compreensão da análise de dados e informações. Nós vamos estudar hoje os gráficos e infográficos. Então vamos começar pelos gráficos? Vamos lá. Vamos entender primeiro o que são os gráficos. Os gráficos são gêneros textuais. Isso é imprescindível você entender. Que os gráficos, eles são gêneros textuais por meio dos quais dados numéricos são projetados, permitindo a observação a respeito do fenômeno que retratam. Então, veja bem, os gráficos são recursos linguísticos e semióticos e eles se constituem em gêneros textuais. Por meio dos gráficos, nós representamos dados numéricos. Esses dados, eles são projetados de forma clara, de forma precisa, permitindo a você a observação a respeito do fenômeno que está sendo representado ali. Então, é importante salientar, observar que são textos, esses gráficos, eles são textos que precisam da informação verbal e da informação não verbal para que se possa interpretá-los. Olha, isso é uma característica importante. Esses gráficos, eles são textos que eles precisam tanto da informação verbal, que ela é constituída por palavras, quanto da informação não verbal, para que se possa interpretar essas informações, esses dados, certo? Se uma dessas camadas fosse retirada, ou seja, se a informação verbal fosse retirada, ou se por outro lado fosse retirada a informação não verbal, o texto não atingiria o seu objetivo, a sua finalidade. E é isso que nós chamamos de textos multimodais. Então, o gráfico, né, ele é um gênero textual. Por meio dele, nós apresentamos dados numéricos, informações, precisas, facilita a observação assim de forma clara, de forma precisa, de informações e dados acerca de uma determinada temática, facilita a análise dessas informações, a observação delas. E a esses textos nós chamamos de textos multimodais. Lembrando que eles apresentam tanto a informação por meio de palavras, a informação verbal, quanto por meio de informações não verbais, cores, cores, símbolos, etc. Vamos então agora ver um exemplo de um gráfico. Então eu tenho aqui um gráfico para lhe mostrar que eu tenho sobre a educação, por exemplo. Aí eu destaco aqui para você: educação, resultados preliminares da amostra. Então, diferença, nós temos aqui, por exemplo, os dados que constituem esse gráfico, falando da educação, e aí nós vamos ver, por exemplo,
quando o gráfico começa a ser feita esta medida, né, esta mensuração. Começa, por exemplo, os dados da educação em 1872. E aí você vai observando a medida do tempo. Olha aqui, por exemplo, em 1890 nós temos um dado de 14.333.915, são os dados do ano de 1890. Esses dados pulam para em 1900 para 17.438.434 pessoas, né? E segue. Então segue para 1920, nós já temos um novo aumento, aí já temos 635.000 mais 600, só um momento, mais 915 pessoas. Depois, seguindo, nós observamos a sequência 1940. Olha os dados da educação brasileira. 41.000, certo? Aqui 1920, vou voltar. Para 1940, nós temos 41.236.315. Veja que há uma sequência, um aumento desses dados que o gráfico está mostrando. Já em 1950, você já observou que houve novamente um aumento. Eu já tenho aqui 51.944.397 pessoas que estão ocupando os bancos da educação brasileira. 1960, 70.992.343. E assim sucessivamente. Nós temos 1970, certo? Em 1970, por exemplo, nós temos este dado. 1950, 51.944, já, aí segue, né, 1980, olha aqui para 1980, nós temos aí, 1960, 70.962.343. Gente, e segue. Então, este gráfico mostra a evolução da educação no Brasil até 2022. Então, em 2022, nós temos um dado bem significativo, certo? Esse dado consta aí de 203.080.756 pessoas na escola. Então, o que é que você observa aqui? Que o gráfico, ele trouxe alguns dados visuais. Então, os gráficos e também os infográficos que nós vamos estudar, eles trazem, por exemplo, informações essenciais para nós entendermos de forma clara e concisa, né? Para permitir, de forma visual, uma ferramenta poderosa. Tanto o gráfico quanto o infográfico são ferramentas visuais poderosas para comunicar de forma clara e precisa, concisa, dados estatísticos, informações para nós. Então, nós temos aqui, por exemplo, esses mesmos dados aqui desse gráfico, mostrando no Brasil pelas regiões. Olha, nós temos aqui o Brasil todo com algumas cores e aqui o gráfico vai mostrando. Mostrou a área do Brasil, estamos mostrando agora a densidade do Brasil. Então, nós temos aqui, com essa cor mais escura, nós temos mais de 20 milhões de pessoas. Nós temos em quais áreas? Nós temos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, com 20.539.989 pessoas. Outro lugar também com maior população, dado populacional do Brasil, é São Paulo. Esses dados aqui mostram 44.411.238 pessoas. Olha, gente, bem diferente do nosso estado do Amazonas, né? Nem chegamos perto disso. Um outro local também, deixa-me ver, nós vimos São Paulo, vimos Minas Gerais,
acredito que são os 2 mais populosos. Vamos ver os segundos, né, lugares mais populosos do Brasil. Nós temos aqui entre 10 e 20 milhões. Olha as áreas que nós temos aqui. A Bahia. Nós temos a Bahia com 14.141.622 pessoas. Outro lugar com bastante população é o Paraná, com 11 milhões, seguido do Rio Grande do Sul. Temos também outros lugares a partir de 5 milhões, de 5 a 10 milhões de pessoas. Então, com 5 a 10 milhões de pessoas, nós temos aqui o Pará. Olha aí, com 8.120.131 pessoas. Aí vamos ver aqui a nossa população, o Amazonas, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui no Amazonas para ver a nossa população. Entre 1 milhão a 5 milhões. Vamos ver então qual é a população aqui do Amazonas. Olha, entre 1 milhão a 5 milhões, nós temos, por exemplo, o estado do Amazonas. E aqui nós temos 3.941.613 pessoas. Então, gente, aqui você tem os dados representados no gráfico, né, nos gráficos. Aqui nós temos já a pirâmide etária. E aqui nós vamos ver, por exemplo, dividida entre homens e mulheres, certo? Quanto por cento da população brasileira, certo? O gráfico vai mostrando. E aí nós temos, né, homens e mulheres de 0 a 4 anos até, por exemplo, de 95 a 99 anos. Tem um dado aqui de 100 anos, mas só mostra 0,1%, né, no Brasil inteiro. Aqui nós temos outros dados bem significativos do Brasil, o gráfico mostrando a população em relação à característica da cor ou raça. E aí nós temos, por exemplo, a população branca, né, aqueles que se auto-intitulam brancos, né, registrada aqui 43,5% de pessoas que se declaram no Brasil branca. Vamos ver então a população negra. A população negra está representada pela cor vermelha. Temos a população que se declara preta, né, ou negra, ó, 10,2%. E vamos ver, então, a população parda. Eu, por exemplo, me declaro parda. Então, a população parda tem, né, um dado aqui significativo. 45,3% da população brasileira se declara parda. A população amarela, nós temos aqui apenas 0,4% se declara amarela, né? Vocês sabem, os orientais. Agora, gente, vamos ver um dado significativo da população indígena no Brasil. Quem se declara indígena? Olha aqui, apenas 0,6% da população brasileira se declara indígena. E assim nós temos vários dados. Olha, você vê aqui que os gráficos também, eles podem se apresentar de formas variadas, né? Nós temos o gráfico aqui em barra, veja, temos em forma de pizza, né? Então, temos vários tipos de gráficos. Muito bem, aqui só para ilustrar, certo? Para você entender como o gráfico é importante, isso já para mostrar como as informações e os dados podem ser apresentados também de forma visual. Agora que você já entendeu sobre esse gênero textual, o gráfico e as características dele, né, que eles podem trazer a informação verbal e a informação não verbal e conjugar esses dados, e eles se apresentam de várias formas e facilitam a compreensão, a análise desses dados, né? Dados estatísticos, informações, tendências. Vamos agora aprender sobre outro gênero textual, outra ferramenta visual poderosa para análise de dados, que é o infográfico. Vamos então. Em que consistem os infográficos? Bem, os infográficos, eles também são gêneros textuais. Olha aí, você já sabe que o infográfico é um gênero textual, assim como o gráfico.
nesse sentido, o que é que o infográfico utiliza? Ele utiliza diferentes linguagens combinadas para transmitir informações. Veja que ele vai um pouco mais além do gráfico, certo? Então, o infográfico, ele pode ser constituído por textos, veja, mas o gráfico também traz textos, né? Traz a linguagem verbal. Ele também é constituído por quadros, por legendas, por mapas, por números, por ícones, certo? Ainda por ilustrações, por fotografias, por fundos e tabelas. Então, é importante você lembrar, o infográfico se caracteriza por ser um gênero textual e ele utiliza diferentes linguagens combinadas. Todas elas têm de vir combinadas. Para quê? Para transmitir informações e dados, ok? E ele pode ser constituído pelo quê? Textos, quadros, legendas, mapas, números, ícones, ilustrações, fotografias, fundos e tabelas, ainda porções, por hiperlinks, aqueles links que vão aparecer e que você vai clicar neles e vai te levar para um outro link tratando do mesmo assunto. Então, este gênero, que gênero? O infográfico, ele representa uma mistura de forma bem dinâmica, tanto do texto verbal como do texto não verbal. E aí ele origina todo um universo visualmente chamativo, ou seja, ele permite, ele possibilita chamar a atenção do leitor para aquele assunto, né, de forma, além de ter a clareza, de forma concisa e visualmente atraente, bem atrativa. Vamos ver um exemplo de infográfico aqui. Então, eu trago para você, por exemplo, olha, eu tenho, por exemplo, os prejuízos do tabagismo. Veja. Esse aí é o título, certo? Eu tenho esse título aí, os prejuízos do tabagismo. E nesse sentido, nós vamos mostrar em números qual é o prejuízo que ele causa na população em números. Veja que a informação já vem aí em forma de dados para você, de forma sintética, de forma concisa, para que você, de forma visual, já compreenda, já entenda a informação, não precisa ler tanto. Você já tem um número mostrando aí um indicativo. Então, os prejuízos do tabagismo em número. E aí você tem, olha, a imagem aqui, veja, um ícone aqui, certo? Um símbolo. Aí você aqui já observa que, olha os prejuízos causados aqui no intestino, no estômago, né? Prejuízos para o cérebro, para a mente. Olha aqui. Para os pulmões, para o seu coração, não é? Então, você tem aqui já uma informação visual, que é a linguagem não verbal, né? Representada por símbolo, pelas cores, pelos ícones, pelas tabelas, você vai vendo. Então, em termos de números, vocês vão ver aqui uma estatística mundial. Observe que você tem aqui os continentes. Aqui você tem o continente americano, certo? Aqui você já tem o continente africano e aqui você tem o continente europeu, aqui Austrália, certo? Então, você tem uma ideia do prejuízo que o tabagismo o tabagismo coloca para a população mundial. Olha isso aqui, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Você observou aqui no mapa, olha, lembra que o infográfico, ele traz mapas, ele traz um misto, vários elementos para facilitar a sua compreensão e traz também a linguagem verbal. Aqui eu tenho a linguagem verbal, aqui eu tenho a linguagem não verbal, mostrando, né, ilustrando melhor. Então, desse total, do total de 8 milhões, né, de mortes que ocorre, que é o prejuízo do tabagismo,
1,2 milhão de pessoas, eles não são fumantes. Eles estão expostos ao fumo de forma passiva. Gente, isso é terrível. Então, para os nossos alunos, nós já vamos alertar você, já vamos educar você nesse sentido. Afaste-se de pessoas que fumam. Se alguém perto de você fuma, não interessa quem seja, afaste-se dessa pessoa. Para quê, professora? Eu não fumo, mas você está fumando indiretamente. Você se constitui num fumante passivo. Olha a estatística aqui. Gente, isso aqui é uma estatística, um dado de pesquisa. 1,2 milhão de pessoas morrem sem fumar um cigarro, só porque inalaram aquelas milhares de substâncias cancerígenas do cigarro de uma pessoa que estava fumando próximo de você. Então, se alguém fumar perto de você, você, nosso estudante, né, todos nós, professores, peça licença, com licença, eu preciso me afastar, cuide de você, da sua saúde. Isso é educação, isso é se educar, tá bem? Outra coisa, outro dado relevante, importantíssimo aqui, olha. Veja esse símbolo aqui da carteira de cigarro. E o que é que você... Tá vendo aqui? A carteira de cigarro. E olha a informação verbal que traz aqui. Ao menos 69 substâncias do tabaco causam câncer. Gente, ao menos 69. Se só uma já pode causar o câncer, imagine 69. Agora olha isso aqui, essa estatística aqui. Quase 80% dos fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda. Você sabe qual é a renda do nosso país? Você sabe? Não é de alta renda. Então, quase 80% dos fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda. Veja aí o continente africano, aqui essa parte do sul, né? América Central para baixo, veja aí. Olha outro dado relevante aqui para nós nos educarmos, cuidarmos da nossa saúde, porque nós só temos um corpo para viver, não é? Então temos que cuidar dele, cuidar muito bem do corpo. A cada ano, isso é importante, 65 mil crianças, gente, crianças, morrem de doenças atribuíveis ao fumo passivo. Você sabe o que é o fumo passivo? É você estar perto de alguém que está fumando. Você não é o fumante, mas alguém que está fumando perto de você torna você um fumante passivo. E você está inalando aquelas substâncias cancerígenas, prejudiciais à sua saúde. Outro dado relevante aqui. Há cerca de 1,1 bilhão de fumantes no mundo. Meu Deus! Olha aí, esses 1,1 bilhão de pessoas fumantes, viciados no cigarro. O cigarro é uma droga. É considerado uma droga aceitável, mas é uma droga. Veja quanto mata no mundo. 8 bilhões de pessoas morrem por conta do fumo. E dessas, 1,2 bilhões morrem sendo fumante passivo. Olha esse dado aqui. O tabaco possui mais de 7 mil produtos químicos. Um cigarrinho daquele. Olha quantos aqui, gente. 7 mil produtos químicos. E você já viu que pelo menos 69 são cancerígenas. 69 desses produtos químicos, dessas substâncias, são cancerígenas. Meus amores, aqui vocês tiveram, então, um exemplo de um infográfico com todos os elementos. Vamos compreender ainda um pouco mais sobre os infográficos. Vamos lá? Então, nos infográficos, você não pense que apenas a informação textual, ela é responsável por transmitir aquele conhecimento, aquela informação importante. Por quê? Porque nós estamos nos referindo a um trabalho em conjunto desses elementos. Então você viu que precisou do mapa, precisou dos dados numéricos, das cores, dos símbolos, para trazer em conjunto esses elementos, né? Em conjunto, eles traduzem toda a informação. Não é só a informação verbal que vai trazer os dados e o conhecimento por completo. Então, na prática, nós observamos que os infográficos, em diversos meios de comunicação, eles estão presentes no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Então, no jornal que nós lemos,
né? Pode ser no café da manhã ou da tarde, onde for, nos noticiários, onde que você vai encontrar os infográficos, esse gênero textual, no jornal, nos noticiários, nos livros, mas principalmente você vai encontrar infográficos na internet, onde? Nos e-books, nos sites e nas redes sociais, certo? Então, agora nós vamos observar os elementos característicos do infográfico. Vamos lá. Quais são esses elementos que você encontra lá no infográfico que já demonstrei, já mostrei para você? Nós temos a presença do título, viu lá, né? Sobre o tabagismo, o prejuízo que o tabagismo causa no mundo. A apresentação dos dados estatísticos, e aí nós ilustramos para você, por exemplo, com os 8 milhões que morrem no mundo inteiro. E depois outros dados estatísticos mostrando os fumantes não passivos, não, os fumantes passivos, né? Aqueles que não são fumantes, mas que absorvem por estar perto de um fumante todas as substâncias cancerígenas, as imagens que nós vimos, por exemplo, os mapas, né? Temos o tema, e esse tema pode ser dos mais variados. Temos até os espaços em branco, conforme você viu, ao passar de um elemento para outro, tinha espaço em branco. E o dinamismo que é com essas informações. Por quê? Porque é dinâmico, não é cansativo, é bem dinâmico, certo? Então, nós temos aí os dados, conforme você viu, que caracterizam esses elementos, certo? E agora, então, nós vamos ver mais um exemplo, então, desses elementos. Vamos lá, então. O nosso exemplo aqui vai mostrar, por exemplo, 10 passos para prevenir e controlar a hipertensão. Você tem algum parente que sofre de hipertensão arterial? Pois é, olha que informação maravilhosa. Você sabe que o conhecimento com as redes sociais, ele está à disposição de todos, certo? Agora é preciso ter aqueles cuidados para verificar se não são notícias falsas, se não são informações falsas. Então, há todo um cuidado que nós já aprendemos, conferir as fontes, verificar as datas, enfim, aqueles cuidados que você, como um aluno ativo, como um protagonista do seu conhecimento, já sabe. Então, vamos aprender aqui quais são os 10 passos para prevenir e controlar a hipertensão. Isso é importante. Olha, veja aqui. Então, nós temos como primeiro passo manter o peso adequado. Nas aí, você, então, que gosta, né, de comer muito, é bom comer, mas aí tem que pensar, né, nas calorias que você consome, se não vai aumentar muito o seu peso. Não abusar do sal é o passo número 2. Manter seu peso, né, conforme a sua altura. Eu, por exemplo, eu tenho 1,2 m, quase 2, né? Não é brincadeira, gente, muito pouco. Então, eu tenho que ter em torno de 48 quilos. Não posso subir disso, senão corro risco de ficar hipertensa. Não abusar do sal, o segundo passo. No terceiro passo, evitar alimentos gordurosos. Olha, gente, isso é importante, certo? E aí nós temos aqui, olha aqui as imagens mostrando. Temos também o quarto passo, praticar atividade física regularmente, isso é fundamental, certo? Quinto passo, aproveitar momentos de lazer. E nós temos aqui, por exemplo, né, uma imagem mostrando a pessoa descansando, relaxando. Sexto passo, evitar o estresse, né? O estresse aumenta o cortisol, isso é problema, né? Muitas coisas. Sétimo passo, não fumar, por conta até não só da hipertensão, mas do câncer também. Oitavo passo, moderar o consumo de álcool. Graças a Deus que os nossos adolescentes não têm esse vício. Nono passo, controlar o diabetes ou a diabetes. E por último, medir a pressão arterial com regularidade. Está sempre, né, verificando, medir essa pressão arterial para verificar a sua saúde. Muito bem. Seguindo, então, nós temos então, agora, um link interativo das medidas preventivas, já fizemos, ok? Então, nós vamos, gente, agora para compreender um pouco mais
um pouco mais ainda sobre os infográficos, certo? Nós temos aqui, por exemplo, umas medidas de prevenção. Olha aí, lavar as mãos é uma atitude que você deve ter. Então, nós temos lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, isso evita verminose. Evitar levar as mãos ao rosto, principalmente à boca e ao nariz. Nós temos também outra medida de prevenção importante, que é ter sempre álcool em gel por perto, para garantir que as mãos estejam esterilizadas, limpas, sem micróbios, né? Um outro passo é não compartilhar itens de uso pessoal, como o quê? Como talheres, copos, toalhas e travesseiros. Outra coisa importante, gente, se tossir ou espirrar, proteja a sua boca e nariz, não contamine o seu colega, certo? Use a máscara, por exemplo. Outro passo importante, mantenha-se hidratado, tome bastante água, beba bastante mesmo. E, por fim, alimente-se bem, certo? E coma frutas e legumes, coma peixes. Essa fonte aqui, essa lição é verdadeira, é do Ministério da Saúde. Então, para além dos infográficos, nós temos os infográficos estatísticos, né? São outros que, além de todas as informações de um gráfico tradicional, desses que eu mostrei para vocês, eles buscam mais um item, cada vez mais valorizado na atualidade, que é a interação. Então, esse é um infográfico interativo. Então, os infográficos interativos, eles trazem informações a partir de comandos que o próprio leitor vai inserir. Então, vamos ver aqui o exemplo de um infográfico da economia de água. Mas você vai clicar aí nesse QR Code para você verificar quais são, então, as informações que você precisa dominar sobre a economia de água. Você diz, mas professora, nós moramos aqui no Amazonas, precisamos economizar água? Precisamos, porque essa água é tratada e custa muito caro. Essa foi a nossa aula de hoje, não é? Então, nós encerramos aqui. Esperamos que você tenha gostado e aprendido.